Apuração Carnaval 2025. Beija-Flor e Imperatriz lideram a apuração do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro está em andamento, com Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense liderando após a avaliação de 5 quesitos. A Unidos de Padre Miguel ocupa a última posição, correndo risco de rebaixamento. As escolas apresentaram enredos diversos, celebrando figuras históricas, religiões afro-brasileiras e personalidades relevantes da cultura brasileira. A novidade deste ano é a avaliação dos jurados ao final de cada dia de desfile. Escolas de samba multadas no Rio. 4 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro foram multadas em 830 milhares de reais por infrações ao regulamento. As penalidades foram em dinheiro, sem perda de pontos na apuração. Suprema Corte bloqueia corte de ajuda. A Suprema Corte do EUA, em decisão de 5-4, rejeitou a ordem executiva de Donald Trump que congelava 2 bilhões de dólares em ajuda internacional. A Corte ordenou o imediato desembolso dos fundos destinados ao USAID e ao Departamento de Estado. A decisão foi uma derrota para Trump, que buscava reduzir gastos governamentais. A ordem de congelamento, parte da agenda EUA primeiro, interrompeu a entrega de alimentos e assistência médica, colocando em risco a vida de milhões. Grupos humanitários argumentaram que sofreriam danos irreversíveis caso o congelamento permanecesse. A decisão da Suprema Corte se aplica a pagamentos por trabalhos realizados antes de 13 de fevereiro. Onda de calor extrema no Brasil. Onda de calor extrema afeta vários estados brasileiros, com temperaturas 5 a 7 graus Celsius acima da média, devido a um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias. A situação deve se estender até domingo, 09/03, quando uma frente fria deve enfraquecer o bloqueio. Recordes de temperatura foram registrados em São Paulo e Curitiba. Papa Francisco. Estado de saúde estável. O Papa Francisco permanece estável, sem insuficiência respiratória, apesar de uma pneumonia dupla. Ele recebeu tratamento de oxigênio e eucaristia, e mantém contato com colaboradores. Embora tenha perdido a celebração da Quarta-feira de Cinzas e os exercícios espirituais da Quaresma, seu prognóstico permanece reservado. Sua internação no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, é a mais longa desde o início de seu papado. Fake. Papa com máscara de oxigênio. Uma foto falsa do Papa Francisco usando máscara de oxigênio em um leito hospitalar circula nas redes sociais. A imagem é desmentida pelo fato de ter surgido em 22 de fevereiro de 2025. Mesma data em que o Vaticano confirmou a internação papal por problemas respiratórios, mas sem apresentar tal imagem. STJ sofre nova tentativa de ataque hacker. O site do Superior Tribunal de Justiça, STJ, sofreu tentativas de ataques cibernéticos em 4 de outubro, mas os sistemas de segurança bloquearam as invasões. O site permaneceu online, embora com lentidão temporária devido a medidas de validação de acesso. Este não é o primeiro ataque sofrido pelo STJ.
Em setembro de 2022, um incidente similar foi resolvido rapidamente sem prejuízos aos usuários. MDB busca unificar centro em 2026. O MDB busca unificar o centro político para as eleições de 2026. Lançando o projeto O Brasil Precisa Pensar o Brasil. A sigla pretende encontrar um candidato presidencial de centro e está realizando encontros regionais para construir um novo programa partidário. Simone Tebet está descartada para a presidência e deve concorrer ao Senado ou à vice-presidência na chapa de Lula. Baleia Rossi sugere Ricardo Nunes como candidato ao governo paulista caso Tarcísio de Freitas concorra à presidência. Morre ex-ministro Antônio Andrade. O ex-ministro da Agricultura e ex-vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, faleceu aos 71 anos. A causa da morte não foi divulgada. Político do MDB, ele também ocupou os cargos de prefeito, deputado estadual e federal, governador de Minas Gerais, e o MDB emitiram notas de pesar. Reforma ministerial. Lula atende movimentos sociais. Lula inicia nova rodada de negociações ministeriais, buscando acalmar movimentos sociais descontentes com o governo. A principal preocupação é a mobilização para 2026. A vaga de secretário-geral da presidência, após a ida de Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais, é disputada, com nomes como Guilherme Boulos e Paulo Pimenta sendo considerados. Dólar em queda após tarifas de Trump. O dólar teve forte desvalorização nesta quarta-feira. 5. Atingindo R$ 5,757 na compra e R$ 5,758 na venda. A queda se deve a dados econômicos fracos do EUA. Tarifas impostas por Trump sobre Canadá, México e China, e as consequentes retaliações comerciais. A criação de empregos no setor privado americano também desacelerou significativamente em fevereiro. EUA negociam com Hamas por reféns. A Casa Branca confirmou que os EUA estão negociando com o Hamas pela libertação de reféns em Gaza, após consulta com Israel. Essa ação quebra a política americana de não contato direto com grupos terroristas, justificada como um esforço de boa-fé para resgatar cidadãos americanos. China desafia EUA em guerra comercial. A China respondeu ao aumento de tarifas comerciais dos EUA com uma declaração contundente, afirmando estar preparada para uma guerra comercial com os EUA, lutando até o fim, se necessário. Essa declaração ocorre durante o Congresso Nacional do Povo em Pequim e representa um aumento significativo nas tensões entre as duas nações. Embraer dispara 8% no Ibovespa. A Embraer, EMBR3, teve alta superior a 8% no Ibovespa, impulsionada pelos resultados financeiros positivos do 4T24 e pela recomendação de compra do Goldman Sachs, que elevou o preço-alvo dos ADRs para $50. Caiado e Gustavo Lima em 2026. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua candidatura à presidência em 2026 em chapa com o cantor Gustavo Lima. A dupla iniciará uma série de viagens pelo país,
com lançamento oficial em Salvador no dia 4 de abril.